Meus irmãos, abramos nossas Bíblias em Atos, capítulo de número 1. Atos, capítulo de número 1. E com uma espécie de recapitulação, nós vamos ler todo o capítulo de número 1, embora hoje a exposição seja do versículo 15 até o 26. Nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo. Hoje nós vamos encerrar o capítulo de número 6, e para que fique também para fazermos uma inspeção do que já foi dito e trazer uma lembrança do que já foi pregado, a gente vai ler todo o capítulo e até falar sobre o que já foi dito até aqui. E a palavra de Deus diz no capítulo 1 de Atos o seguinte: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Versículo 15. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de uns 120 pessoas. E disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João,
até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, propuseram 2. José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes. Vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Bem, meus irmãos, aqui nós acabamos de ler todo esse capítulo, um capítulo que nós, após termos colocado um título no final de Lucas, que foi Cristo vai para o Pai de onde veio, nós colocamos uma espécie de epíteto em todo o capítulo 1 de Atos, de Cristo vai e o Espírito Santo vem. Isso porque é algo extremamente marcante nesse capítulo em termos de temática geral. Mas aí nós tivemos algumas pregações com um ponto geral em cada trecho da Escritura que nós tivemos, como do 1 ao 3, que nós falamos da ressurreição de Cristo, que é uma verdade incontroversa. Ressurreição de Cristo é essa que todo cristão deve entender, defender, explicar e crer. Depois disso, nós vimos do versículo 4 ao 8, a promessa do Espírito Santo, que é uma dádiva do Pai. Isso dito pelo Senhor Jesus, que o Espírito Santo vinha da parte do Pai, e esse poder viria do alto, e assim os revestiria de poder, que foi o que aconteceu, o que nós vimos. Aí nós vamos ver a ascensão de Cristo, que isso seria, no caso, o selo da sua vitória. Cristo foi assunto aos céus. Lucas, ele toca nessa temática no final do seu evangelho, mas em meio a uma dobradiça do Novo Testamento que nós temos aqui, ele expande um pouco mais essa explicação, o selo da sua vitória. E aí, do versículo 12 ao 14, a gente vai ver a busca do Espírito Santo, que era um clamor de um ajuntamento, da igreja, da Assembleia dos Santos. Eles juntos clamaram pelo Espírito Santo, eles clamaram sem parar. Mas aí nós chegamos agora, nesse momento final do capítulo, no qual nós vamos ver a substituição de Judas, que era uma decisão necessária para a igreja, naquele início de caminhada em toda a sua história, como organismo vivo, como instituição, como corpo de Cristo, como aqueles que são liderados pelo cabeça, que é Senhor Jesus. E aí hoje nós vamos ter 4 pontos apenas em relação a isso. Nós vamos ver primeiro a liderança de Pedro. É até importante ver isso hoje, que estamos às portas de começar uma série de pregações feita pelo pastor Alex, que são nas epístolas, nas cartas de Pedro, né? Nós vamos ver sobre a liderança dele em primeiro lugar, depois a profecia de Davi, que aí Pedro vai destrinchar de forma temática e conhecedora do Antigo Testamento acerca da profecia em relação a Judas. Também nós vamos ver sobre a questão da ambição de Judas, que nós já vimos em Lucas, mas nós vamos também tocar nesse assunto hoje, como também o substituto de Judas, que nós vamos ver nessa noite. E o substituto, no caso, seria ele, Matias, né? O versículo de número 15, que nós temos aqui em mãos, ele vai dizer o seguinte: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de uns 120 pessoas,
e disse. Então, nós temos aqui esse versículo de número 15 até o 17, que vai dizer, ele disse o quê? Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Entre a ascensão de Jesus, e o Pentecoste, os crentes de Jerusalém se reúnem não só para a oração, como nós temos acompanhado aqui, não apenas eles oraram, mas também para reflexão a despeito dessa vaga deixada pela partida de Judas. Lucas fala em termos gerais, naqueles dias. Ele é bem panorâmico, não precisando uma data específica, né? Então ele registra que Pedro era porta-voz dos apóstolos quando se dirige aos cristãos, aos crentes, aos irmãos, ao povo de Deus reunido naquele lugar. Então Lucas ele vai também acrescentar uma nota explicativa e diz literalmente: havia no mesmo local. Ele vai declarar isso. Uma multidão de homens de mais ou menos 120 pessoas. Ali era a quantidade de pessoas. Então, os nomes aqui citados são de pessoas que são crentes verdadeiros. Então, nos primeiros 12 capítulos, a gente deve lembrar disso, a gente falou até isso em alguns encontros que tivemos aqui na quarta-feira, na doutrina, em que os meus 12 capítulos de Atos, nós vamos ver que Pedro é o líder inquestionável na igreja de Jerusalém. E mesmo Lucas não caminhando com ele assim vai citando Pedro em todo momento. Então nós temos aqui essa questão clara dessa liderança do apóstolo Pedro aqui registrada na Escritura, e que Lucas faz questão de proferir nessa obra que seria entregue a Teófilo, que serviria para todos na história da igreja. Pedro começa a falar. Mas aqui nós temos também a questão de Judas, né? Porque Judas teve o maior dos privilégios e perdeu a maior das oportunidades na vida. Judas foi assim. Judas traiu seu nome. Não só isso, seu apostolado, mas traiu aquele que ele declarava ser também o seu Senhor. Jesus foi vendido, ele vendeu Jesus por poucas moedas de prata, pelo preço, inclusive, vil de um escravo. Isto é sugestivo diante das Escrituras, mostrando como o Senhor Jesus realmente morreu em lugar de pecadores, de escravos do pecado. Até essa questão do valor pelo qual o Senhor Jesus foi vendido tem a ver também com a sua obra de substituir-nos naquela cruz no Calvário. Judas não se arrependeu. Por isso ele se precipitou, por isso ele se matou, tirou sua própria vida. Arrependimento e vida, ou remorso e morte. Essa seria a sua escolha naquele momento. E ele escolheu o remorso e a morte, porque já era destinada à perdição. Inclusive, Pedro, aqui nesse contexto, cita apenas para nós 2 versículos, para ele, um trecho da Escritura em cada parte, lá nos cânticos de Salmos. Ele vai citar o apóstolo Pedro de memória e capacitado pelo Senhor naquele momento. Então, no episódio da morte de Jesus e da escolha de Matias, vemos 4 fatos dignos de destaque. E o primeiro deles, já pré-anunciado, seria a liderança
do apóstolo Pedro. Que aí nós temos, no primeiro trecho aqui, no versículo de número 15, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Pedro, inevitavelmente, foi o grande líder do colégio apostólico desde o seu chamado para apostolado. Desde o início, Pedro sempre tomou iniciativas, tomava a palavra e até chegou a fazer grandes coisas que eu acho que nenhum homem mais fará na história. Embora existam ilusionistas, pessoas que tapeiam as outras, fazendo alguns malabarismos e algumas coisas, mas Pedro, inclusive, deu alguns passos sobre as águas. Quando ele pediu que Jesus o chamasse, ele foi e deu alguns passos. Ele só passou a afundar depois que ele observou o mar e o vento. Observando as dificuldades, ele começou e clamou por salvação naquele momento. Mas até isso aconteceu. Ele sempre esteve na dianteira do grupo. E mais uma vez é Pedro que toma essa iniciativa e promove a substituição de Judas. E ele propôs ali a escolha de um novo nome para ocupar essa sublime posição. Ele tomou a dianteira para fazê-lo. Às vezes o cristianismo, a cristandade na ala protestante, ela parece ter medo de admitir e reconhecer essa liderança da parte de Pedro. Com medo de uma interpretação histórica e de texto bíblico totalmente infantil da parte do catolicismo romano, de dizer que Pedro foi o primeiro papa, o que não foi, nem existia instituição naquela época, mas fica claro, diante da Escritura, que Pedro ele exercia liderança em meio aos apóstolos, ele tomava a iniciativa. O Senhor, ele mudou o caráter de Pedro, mas a personalidade dele continuou a mesma. O Senhor, quando escolheu a dedo cada um, também tinha uma característica de cada um que não seria tirada, e o que o Senhor deu desde os seus nascimentos. A palavra de Deus diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do céu, do Pai das luzes. No caso ali, habilidades especiais que a pessoa tem nessa vida. Mas também o exercer liderança, também você nasce com ele, eu nasço com ele. É o Senhor que faz isso em nossas vidas. E existem esses que têm esse chamado. E Pedro era um deles. Então não tenhamos medo de admitir que Pedro exercia liderança em meio aos apóstolos. Isso não fez dele menos pecador, ou até mesmo mais inteligente que os outros, até porque o próprio apóstolo Pedro reconhece que os escritos de Paulo e suas pregações, os seus pronunciamentos eram de forma elevadíssimas, inteligentes e filosofais. Escritos difíceis de entender, inclusive, Pedro admitia isso. Não é questão de intelecto, é questão de liderança e ser destinado para essa obra. Então, tenhamos isso em mente e não esqueçamos disso. Em segundo lugar, nós vamos ver a profecia de Davi, que aí é citado pelo apóstolo Pedro. O seguinte, versículo 16 e 17 diz: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura pelo Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, olha ele afirmando, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Judas teve a honra de ser chamado por Cristo para ser um apóstolo. Judas teve essa oportunidade, mesmo sendo destinado à perdição. Tinha que ser ele tinha que cumprir também, assim como Pedro cumpre não é um pré-requisito, é um dom, um talento, um chamado para a liderança.
Judas cumpria esse chamado para a traição, sendo filho da perdição. E ele, como tesoureiro, ocupou um cargo de confiança nesse colegiado apostólico. Cargo de alta confiança. Ser tesoureiro. Vamos trazendo para os nossos dias, da igreja, do presbitério, do sínodo, Supremo Concílio, é um cargo de alta confiança, não só a questão de não pecar contra a igreja em relação à corrupção, mas é de confiança também de ser organizado e ter um chamado específico também para essas coisas. E ainda amar fazer isso, que ainda tem essas coisas. Gostar de fazer isso. Na verdade, se você não ama o que faz, também, muito provavelmente, você também não tem o mínimo de talento para isso. E ele, inclusive Judas, ele era muito habilidoso com números, mas era para o mal, a gente sabe disso. Quando se derramou um vaso de nardo puro, ele se revoltou. Por que não se vendeu isso aí para dar para... Ele sabia o valor, ou seja, ele tinha a informação e tinha os detalhes do valor que era aquele perfume, assim como também ele agia como muitos nesse mundo, né? Muito piedoso. Por que não se ajudou os pobres? E usou de malícia ali, de esperteza. Ele era muito habilidoso também com isso. Judas, ele exerceu e ocupou o cargo de grande confiança no ministério de Cristo. Ele ouviu palavras inefáveis. Palavras que, inclusive, gregos, ao ouvir da parte do Senhor Jesus, queriam se aproximar dele. E aquele aproximar era ficar às rodas de Jesus. Aprender diretamente com ele. E ele teve esse privilégio que nem gregos tiveram. O centro da sabedoria em toda a história. O pontapé da filosofia em toda a história. Não teve a oportunidade de ouvir Jesus. E Judas o ouviu de perto. Viu milagres memoráveis. Coisas inesquecíveis acontecendo diante dele. E outra coisa. Provavelmente falou e fez coisas extraordinárias. Porque teve momentos em que eles saíram a pregar, ensinar, e inclusive coisas grandes aconteceram. Porém, mesmo tendo parte nesse ministério apostólico, o que ele fez foi liderar a turba armada que prendeu Jesus no Getsêmani. Ele fez isso. E aí Calvino, nós temos que concordar com ele, ele diz o seguinte: Judas não pode ser justificado pelo fato de sua ação ter sido profetizada, já que ele caiu não por causa da compulsão da profecia, mas devido à iniquidade de seu próprio coração. Caiu por causa da responsabilidade humana, caiu por causa do seu pecado, caiu porque ele era pecador, caiu de acordo com os seus desejos e paixões. E é por isso que nós caímos também, se nós entrarmos em atitude de não se alimentar da palavra, de não congregar, de não buscar a face de Deus em oração e deixar de lado tudo aquilo que é bom proposto na palavra de Deus. Não tem ser humano que resista. Costumo dizer que nós temos a mania de julgar os personagens bíblicos quando pecam. Não fique nesse momento também se achando tal por não ser filho da perdição, como Judas é. Não brinque com o pecado, não brinque com o seu desejo, não brinque com aquilo que é ruim e de corrupção restante no seu coração, porque você foi regenerado, você foi chamado,
a graça eficaz veio sobre você, o seu coração deixou de ser coração de diamante, pedra, duro, para ser coração de carne. Mas ainda existe a corrupção restante. Você ainda peca, eu ainda peco, nós somos pecadores. Não brinquemos com o pecado. Então, não foi a ação de Judas como tal que havia sido predestinada. Salmo 69, abra aí a sua Bíblia, versículo de número 25. A palavra de Deus vai afirmar o seguinte: fique deserta a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas. Também o 109, versículo de número 8, a palavra de Deus vai declarar: os seus dias sejam poucos, e tome outro o seu encargo. Nós temos aí, em trechos diferentes da Escritura, note aí uma questão de habilidade com a palavra. Lembra do que a Escritura diz? Que maneje bem a palavra de Deus. E aí faz lembrar as espadas de gladiadores, que tinham, é parecido com aqueles cacetetes que tem até o pessoal os guardas, né, os guardas do patrimônio público usam, que tem um negocinho aqui, eles podem rodar, defender-se, atacar. As espadas de gladiadores eram desse jeito. Manejar bem a palavra é ter a habilidade de defesa e de ataque, segundo a mesma. Pedro aqui, numa habilidade imensa, ele não tinha versículos como nós temos. É muito fácil hoje em dia. Pega uma referência, a gente vai lá e acha. Ele, de cabeça, citou 2 trechos meio que distantes na Escritura para falar dessa profecia para o mesmo. Aqui Pedro foi temático. Embora nós amemos, por exemplo, eu amo a questão da pregação expositiva, tanto para pregar como para ouvir. Maravilhoso. A maioria dos reformados também. Embora tenhamos muitos pregadores temáticos bastante habilidosos, mas Pedro aqui foi temático. Foi cirúrgico. Foi em cima da profecia para explicar. Isso também, nós vemos que os apóstolos não decidiam por simplesmente vontade deles. Era segundo a palavra de Deus, que é declarada por eles, que é por boca do Espírito Santo de Deus a falar. A Escritura tem como autor a terceira pessoa da Trindade. Não é um simples livro humano, como alguns querem debater com o povo de Deus e dizer, não é palavra de Deus, é um livro humano. O Espírito Santo de Deus é o autor da palavra. E aí, do 18 ao 20, nós vamos ver a ambição de Judas, que seria o terceiro ponto dessa noite, de acordo com o versículo 18 ao 20, que diz: ora, esse homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada. E aí ele pega a outra parte: e não haja quem nela habite, e tome outro seu encargo. Campo de sangue, traduzindo Aceldama, uma palavra do aramaico, aqui transliterada para o grego original em nossas Bíblias. A Bíblia não vai nos oferecer, por exemplo, todas as informações ou motivações
de Judas nesse longo processo de traição de Jesus. A gente pensa que foi da noite para o dia que ele decidiu. Isso ele já vinha maquinando há algum tempo. Estava caladinho ali, roubando. A sua paixão pelo dinheiro era muito grande, ele estava roubando ali desde o início. Ele se manteve dessa forma aí, depois ainda quis mais dinheiro, mas um dinheiro muito pouco, para vender o Senhor que ele declarava, ele sabia que era Salvador. Nós sabemos que ele era ladrão. Ele teve muitas oportunidades para voltar atrás nesse intento, inclusive. Porém, ele tapou aos seus ouvidos a todas as advertências e acabou vendendo Jesus, traído com, inclusive, um beijo genuíno, apertadinho e carinhoso, mas mentiroso. O termo que Lucas utiliza nos evangelhos é o mesmo termo para a mulher que não cessava de beijar os pés de Jesus. Lembra a mulher pecadora na cidade? O termo que tem lá para beijo, usado para um beijo intermitente, também é o mesmo termo que tem para o pai amoroso, quando vê o seu filho vindo ao longe, que corre até ele, abraça e beija, é o mesmo termo ali utilizado. Aqui, no momento em que o Senhor Jesus é traído, o mesmo termo está ali. O beijo de Judas não é aquele beijo que nós ouvimos em muitas pregações ou em filminhos, até mesmo naquele The Chosen, né, que procuram fazer ser o mais próximo possível, com um monte de historiadores, aquela coisa toda. Ele chegou e ficou olhando para ele. Não, foi um abraço e um beijo com todo carinho. Judas traiu com carinho. É como se Judas tivesse traído com amor. Mentira. Muitas vezes também podemos ser traídos dessa forma. Amorosamente. Muitas vezes pessoas podem declarar maravilhas para conosco e estar nos traindo. Judas traiu o Salvador dessa forma. Ele sentiu depois remorso pelo seu ato, devolveu o dinheiro aos sacerdotes, mas não se voltou para Jesus com genuíno arrependimento, por ser o filho da perdição. E esse desespero o levou ao suicídio. Mais tarde, esse dinheiro que foi devolvido, ele foi usado para comprar um campo. Aí chamam ele de Aceldama, campo de sangue. Inclusive, existe um resquício de posicionamento de que esse campo foi comprado porque, na verdade, ele traiu Jesus por causa de um dote para casar com a amada dele. Por isso que foi comprado um campo que já estava destinado esse dinheiro para comprar esse campo e poder casar com sua amada. Pequena interpretação na história em relação a isso. Só porque comprou um campo de sangue. Mas foi assim que ele fez. Aqui, apesar de tudo, Lucas nos oferece aqui alguns detalhes que são omitidos nos evangelhos. Judas não apenas se suicidou, se precipitando, e o seu sangue sendo espalhado por todo o campo. Também, ele se rompeu ao meio, a Escritura vai dizer, suas entranhas se derramaram. Esse fato também se tornou público. Todos em Jerusalém ficaram sabendo. Só que agora, outro homem deve ocupar esse lugar. E é para esse fim que a igreja busca a direção divina. Judas, ele se demitiu dessa vaga, desse ministério e envio. Apóstolo significa enviado. Ele foi para o seu próprio lugar. Isso é, ele foi para a perdição na qual estava destinado.
lugar vazio precisava ser preenchido e assumido por outro. E aí note que a igreja busca a direção divina nesse momento. A igreja, ela ora aqui. Porque diz que orando, disseram. Aqui eles estão imitando o próprio Senhor Jesus na escolha dos apóstolos. E aqui a gente vai utilizar o único evangelho que fala desse detalhe na escolha de Jesus. Vá lá para o capítulo de número 6 de Lucas. E no versículo de número 12 em diante, olha o que a Escritura diz. Só Lucas dá esse detalhe. Nenhum outro evangelho vai dizer. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de quê? De orar, e passou a noite orando a Deus. Aí, olha a continuação. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Até Jesus escolheu depois de ter orado. Fantástica esse detalhamento da parte do evangelista Lucas. Os apóstolos imitaram Jesus nesse momento. Uma digressão para o nosso tempo. A igreja, quando escolhe seus presbíteros e diáconos, seus oficiais, e até mesmo a eleição de pastor, ela se dedica à oração em seus lares, em suas vidas pessoais e na igreja. Eles oraram pedindo a direção de Deus nesse momento. E oraram muito. Aqui nos é a história contada e não a história acontecendo diante dos nossos olhos o tempo todo. Nós sabemos que eles permaneceram em oração, eles ficaram em Jerusalém. Nós é sabidos que eles estavam lá e permaneceram lá. Durante aquele momento, embora tenha tido a eleição, tem uma coisa ou outra, eles perseveravam em oração. Assim diz a palavra que está diante de nós. Versículo 14 diz, todos estes perseveravam unânimes em oração. Todos, homens, mulheres, todos. E aqui eles também fizeram o mesmo na escolha do substituto de Judas. Os apóstolos imitaram Cristo, portanto, nós devemos imitar o Senhor Jesus. Nós já falamos no final, no último ponto da pregação, no último ponto central da pregação passada, que em Atos dos Apóstolos, tudo que os discípulos iriam fazer, eles oraram antes. Vida de oração era algo constante na vida dos apóstolos, discípulos, de todos aqueles que serviam a Deus naquela época. Costuma-se quase que idolatrar a igreja primitiva, mas não costuma-se praticar o que a igreja primitiva fazia. E uma das principais, olha, eu vou corrigir minha própria fala agora. A principal característica da oração. Eles oravam sem cessar. É por isso que a Escritura vai dizer, orai sem cessar. Por uma característica forte do cristão é essa, é orar sem cessar. É oração durante todo o dia, é oração antes de qualquer ato litúrgico, é oração durante o trabalho, oração durante que você estiver lendo o texto da Escritura. Por isso que surgiu a Lectio Divina, orar, ler, refletir, orar insistentemente. E é triste saber que nós mesmos participamos muitas vezes de
uma congregação ou igreja que não tem se dedicado a cultos de oração ou a reuniões de oração. Mas nós temos o quarto e último ponto de hoje, que é o substituto de Judas. Lucas, ele relata o seguinte: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2. De 120 pessoas, somente 2. José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar, e os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Bem, uma coisa aqui interessante. Lá, na oração de Jesus, do capítulo 6 de Lucas, do 12 em diante, nós vamos ver que Jesus escolheu dentre muitos apenas 12. Porque mulher não pode pregar. Então, se for assim, o preconceito também com muitos homens ali naquele momento, que o próprio Jesus, inclusive, não chamou a muitos, chamou apenas 12. Por que a mulher não é dada a ser pastora, presbítera e diaconisa? Porque aqui também tínhamos mulheres, ou eu estou lendo errado aqui? Ou o texto não tem isso? Aqui no 14 nós temos o quê, hein? Com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Sabe, tinham só essas citadas aqui, ou tinham mais mulheres? Tinham mais. Mas, dentre 120 que tinha entre homens e mulheres, apenas 2 foram escolhidos, e eles não sabiam quem escolher ainda, de tal forma que eram aqueles homens preparados, talentosos, e certamente para eles destinados a ocupar a esse cargo vago. Foi preciso um sorteio, que inclusive, meu Deus, então quer dizer que eu posso participar de sorteio de todos? Não, meus irmãos, não é assim. Mas eles conhecem um texto sagrado, um versículo, que alguns têm decorado de cabeça, outros não. Mas o 16:33 de Provérbios vai dizer que a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Toda decisão. Por isso que eles lançaram sortes. Porque eles sabiam que lançando ali a vontade do Senhor se cumpriria. Eles não deixaram a sua vontade. Eu digo às vezes uma coisa, e tenho que repetir aqui de várias vezes que eu já disse. Certamente, se fosse no estilo de votação que nós fazemos hoje, um votozinho secreto e tal, você acha que o cognominado Justo ia perder para o simplesmente Matias? Não. O cognominado Justo ia ganhar. Mas como sempre, desde o começo da Escritura, é o contrário as coisas, inclusive a bênção é assim, em alguns momentos, como Jacó lá com os filhos de José, não é de acordo com o nosso desejo, o nosso pensar. Nós não sondamos o coração. Nós podemos até sondar o estereótipo, o intelecto, o nível de oratória, e até o tempo de igreja que o irmão tem, esse tipo de coisa. Mas o coração, o profundo, só o Senhor conhece. Por isso é necessário a oração constante em momentos como esse
que é decisivo para a história da igreja local. Um péssimo diácono, um péssimo apóstolo, um péssimo pastor mata a igreja. Por isso nós precisamos da instrução divina, o conselho divino. O sopro divino em nossas vidas, em nossa mente, para nós escolhermos de acordo com a palavra de Deus, nesse momento que é tão decisivo em nossas vidas. Então, duas verdades saltam nos nossos olhos aqui, acerca do apostolado. A primeira coisa, as credenciais do apóstolo e a função de um apóstolo. O apóstolo, ele deve ser testemunha ocular do que Jesus fez e ensinou. Mas, Vicente, nós temos tantos homens dizendo que são apóstolos fake. Profundamente fake. Tudo isso não passa de um marketing pessoal. E que os desconhecedores e leigos acham que é grande coisa. O cara é apóstolo, não é pastor. O cara... Apóstolo Estevão. Apóstolo Valdemiro Santiago. Apóstolo Salomão. Às vezes, né, tem até os nomes bíblicos para deixar o cara apóstolo mais apóstolo ainda. Apostolão. Mas só que o sujeito ele tem que ser testemunha ocular do que Jesus fez e ensinou. Jesus fazendo os milagres e ele ensinando aqui diante deles, explicando inclusive as parábolas que não eram entendidas. Jesus chamando para o canto aquela categoria ali, aquela acepção de pessoas, alguns vão interpretar desse jeito, né? Jesus chamava para o canto e explicava de forma acertada o que ele tinha ensinado. E outra coisa é que também deve ter sido testemunha ocular da ressurreição. Acabou, não pode ter apóstolo no dia de hoje mesmo, não. Eu acho que nunca, jamais na vida, esses apóstolos, dias de hoje, leram esse texto. Eles, se possível, rasgam das Bíblias dos fiéis um texto como esse. Que eles estariam assinando, decretando ali a queda do seu título marqueteiro. Eles não têm coragem para isso, não são homens para isso, são mentirosos. Então a igreja reunida aqui no cenáculo fez uma escolha não mediante artifícios humanos, não mediante a manobra política, não. Eles fizeram tudo aqui na total dependência de Deus, buscando a direção divina nessa escolha difícil, que não foi fácil. 2 apenas, um apelidado de justo, outro um homem que era reconhecido também, mas não tinha nenhum apelido extraordinário, mas que reconheciam os... Aí vem outra questão. Trazendo para o dia de hoje, com certeza uma grande maioria de clamor tinha por esse cognomado justo. E com certeza o colegiado do apostolado tinha uma visão dos dois. Por isso que foram 2 nesse momento. Não, igreja, não subestime o olhar do conselho e da liderança de uma igreja. Muitas vezes, quando o conselho da igreja, ele recebe o nome da igreja, e o conselho, principalmente na figura do pastor, que diz, nós não temos agora um candidato à altura para esse cargo, nós não estamos brincando aqui. Nós temos uma preocupação muito grande e severa com a igreja local. Nós não queremos a igreja contaminada, nós não queremos a igreja virando ponto de encontro de brincadeira. Nós queremos uma igreja séria e com crescimento natural. Inclusive um crescimento mais profundo, mais para baixo, como cedros do Líbano. Mais profundos do que belíssimos por fora.
Tem isso. Só uma pequena digressão em relação a isso. Então, a verdadeira escolha foi deixada para o Senhor, sendo que o apóstolo não era um cargo humanamente ordenado, meus irmãos. Pelo amor de Deus, quem escolheu foi Jesus, dentre muitos. Jesus, eu tenho certeza que muita gente já está pensando, e Paulo, como é que foi isso? Como foi isso, então? A Assembleia aqui, portanto, orou no sentido de Deus exercer sua escolha em virtude do seu conhecimento dos corações. Ele conhece o mais profundo dos corações. Alguns escritores, é aqui que vai a questão, alguns escritores entendem que a escolha de Matias foi precipitação da igreja, uma vez que Paulo, e não Matias, teria sido escolhido de Cristo para ocupar a vaga de Judas. Nossa, que problema, né? Eu tenho certeza que alguns irmãos estavam pensando nisso durante aqui a exposição. Mas peraí, mas Paulo, como é que pode? Ele não viu e nem contemplou o ensino, nem foi testemunho ocular da sua ascensão. Complicado, não é? A Escritura vai dizer que Jesus foi ter com ele mais tarde um pouco. Jesus falou com ele mais tarde um pouco, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Matias, aqui não considerado pela maioria, por uma minoria dos teólogos, né, sendo muito paulinos, porque é incrível como nós temos na história, né, calvinistas mais que Calvino, e paulinos mais que paulinos, mais do que Paulo, e daí por diante. No Novo Testamento, entretanto, ele nada diz a esse respeito. Em questão de Matias não ter sido apóstolo, é o contrário. Vemos que Matias foi contado entre os 12. Capítulo 6 de Atos, faça só um pouquinho para frente aí. Capítulo 6 de Atos. Versículo número 2 diz: Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. A palavra de Deus declarando que Matias era do colegiado apostólico, Matias, apóstolo, aqui em Atos 6:2. Já começa aqui o problema para aqueles que são os paulinos mais do que o apóstolo Paulo. E a outra é que o próprio Paulo faz menção aos 12, sem se incluir entre eles. Onde, Vicente? 1 Coríntios, capítulo 15. Vá um pouquinho aí para frente. 1 Coríntios, capítulo 15, onde ele vai argumentar sobre a ressurreição de Cristo. Versículo de número 5, olha o que ele diz. Capítulo longo, maravilhoso. Não, vamos do 1 ao 5, para pegar aqui no contexto. Irmãos, venham lembrar-vos do Evangelho, que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos e revestis da palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Sabe o que é interessante aqui, dessa palavra dita, escrita, essa carta da parte do apóstolo Paulo? É que ele considera ele como um dos 12 antes de sua eleição. Porque ele diz que apareceu aos 12 depois da sua ressurreição. E a escolha, a eleição de Matias, foi depois dele ter sido assunto aos céus.
Paulo leva em conta não apenas a eleição dele, assim como Lucas em Atos, Apóstolos capítulo 6, versículo 2. Mas o apóstolo Paulo considera ele como destinado a ser apóstolo antes da fundação do mundo. Portanto, estão errados aqueles que não contam Matias como apóstolo. Goste você, goste eu ou não. E olha que eu passei muito tempo da minha vida pensando assim, rapaz, esse Matias, cadê ele? Só cita o nome dele aqui. Cadê o homem? A tradição também diz que ele foi para Chipre, viu? E pregou o evangelho lá. Ele participou de uma dispersão, foi ter com pessoas em Chipre e pregou o evangelho lá. Aos confins da terra. Olha que ele guardou em seu coração a palavra de Cristo, que a palavra deveria ser pregada até os confins da terra. O homem conviveu com Cristo, teve desde o início o seu ministério, ouviu as parábolas, o sermão da montanha, viu pessoas sendo ressuscitadas, viu os milagres de Jesus, viu ele ressurreto, viu ele ser assunto aos céus, aprendeu do Senhor Jesus, ele guardou no seu coração a palavra de Deus e viveu a mesma. Ele era um dos 12. Então, se alguém um dia diz, Matias não era, era. Basta 2 textos. Atos 6:2, 1 Coríntios 15:5. Matias foi escolhido pelo Senhor, por meio da oração, por meio daquilo que tem que acontecer na história da igreja, o ajuntamento do Senhor, o corpo de Cristo, dirigido, nutrido, alimentado de todas as formas pelo cabeça, o Senhor Jesus, nosso Senhor, que ressurreto dentre os mortos, foi assunto aos céus e voltará, e ainda comanda a sua igreja com o seu poder, por meio do seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe e nos faça viver a sua palavra e bendizer o seu nome sempre. Amém, irmãos? Vamos orar nesse momento? Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado pelo teu conselho. Obrigado pelo teu agir. Obrigado, ó Pai amado, porque tu coloca no coração do teu povo o desejo, ó Pai amado, de aprender. Te pedimos, ó Pai, que a nossa igreja tenha mais e mais o desejo de estar presente e de estar aprendendo da tua palavra. Que possamos imitar, sim, o padrão que era a igreja primitiva de orar, de estarmos perseverando unânimes na doutrina, no partilhar do pão, em oração ao Pai amado. Em nome de Jesus nós clamamos por isso, porque assim iniciou-se a igreja, o corpo de Cristo, e nós devemos permanecer assim até o dia em que tu irá voltar, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor.